Ok, pessoal, já de volta. Cerveja Viva la Vida, Mandacaru. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de pizza na pizzaria, restaurante Mandacaru, da minha amiga Roberta. Logo mais eu vou dar uma passada lá na Mandacaru também para bater um papo com a Roberta, né? Você vai participando com a gente e daqui a pouco a doutora Maristela falando sobre mulher, que é o tema do programa de hoje. Mulher. Mas antes, a gente vai bater um papo com o Vanderlei Pérez. Ontem eu falei que ele viria aqui ao programa, mas não deu tempo, é óbvio, né? Uma solenidade, deve ter sido muito bonita, pelo menos quando eu saí daqui, eu vi muita gente lá na porta da Câmara de Vereadores. E, na realidade, Vanderlei, bom dia, o que aconteceu lá na Câmara? Que solenidade foi essa? É isso aí, Hélio. Foi um bom evento, né? Uma boa homenagem, uma homenagem justa, merecida e muito bem organizada. Essa solenidade de denominação do prédio da Câmara, com o nome do prefeito, do ex-prefeito, ex-vereador, ex-deputado, Luiz Barbosa Corrêa. Luiz Barbosa tem uma vida política muito bonita, uma vida também pessoal, uma vida de família, né? Ele deixou bons exemplos para a política em Teresópolis. 2022, ele começou na política em 1970, então já tem mais de 50 anos, né, que ele ingressou na política. Deixou a gente exatamente um ano. Foi em 24 de março de 2021 que o Luiz Barbosa morreu. E morreu no ocaso, né? Ele teve uma participação política muito forte, desde que ele ingressou como vereador em 1970, e, por último, perdeu uma eleição para vereador e também foi cuidar das suas coisas, né? O Luiz, aliás, ele é daqueles poucos políticos que entra para a política e sai mais pobre da política do que entrou, né? Porque ele vivia realmente em função dos outros, tinha uma questão de correção muito forte, de honestidade, embora no governo dele tenha tido também notícias de corrupção, mas eram corrupções assim localizadas ou suspeitas de corrupção de alguns secretários que estavam ali para que não envolvia ele necessariamente, né? Até alguns fatos que acabaram envolvendo ele eram pela inocência dele. Você vê aquele caso do leite mesmo de Brasília, né? Que veio o leite, mas veio a empresa também para ganhar a licitação do leite em Teresópolis. Aquilo é um trâmite normal de bastidores, que ele acabou sendo vítima disso, acabou sendo denunciado por isso, né? Então, mas isso em nada ofusca a honestidade, que foi sempre uma marca muito forte dele como pessoa e dele como político, né? O Luiz foi eleito a primeira vez vereador com 600 e poucos votos, em 1970, para um mandato tampão. Aquele mandato onde eles queriam separar as eleições, né? A de 70 foi um mandato de 2 anos só, para depois para separada de 74. E na eleição seguinte, ele consegue um feito inédito, ele se reelege com o dobro de votos. Ele ficou 9 meses, né? Mas não, isso foi em 82, a gente está falando de 70, né? Em 70 ele foi eleito vereador com 670 votos e depois vai se eleger com cerca de 1.300 votos na eleição de 72. Isso é uma prova muito interessante, porque nós temos aí muitos vereadores que fizeram aí 1.000 votos, 1.500 votos, que não fazem metade do voto na eleição seguinte, ou que vão ser eliminados do processo porque não mostraram a que vieram. E o Luiz, não, ele chegou, fez aquela votação. Na eleição seguinte, inclusive, de 72, de reeleição, aconteceu um fato inédito que ele consegue fazer todos os votos de uma urna da localidade onde ele morava, que é de Água Quente ali. Então, a urna tinha 380 votos, ele fez 376 votos. Loucura, né? E os 4 que não votaram nele foram os membros da mesa, que eram gente da cidade, sim, que foram lá para trabalhar. Você vê que coisa curiosa. Isso é uma certeza de aprovação, né? E em função dessa boa eleição dele, de 72, ele vai ser candidato a vice-prefeito na eleição de 76, vice do Pedro Jaara. E os dois ganham, né? E em 82 acontece aquele fato inusitado. O Pedro Jaara, olha que coisa louca, né? Hoje está todo mundo aqui, o pessoal está implorando para todo mundo ser candidato, né? Então, você está na rua, o cara te encosta e quer, não, vem candidato ao meu partido, vai ter fundo eleitoral, eu vou te dar santinho. Naquela época, o Pedro Jaara deixou o cargo de prefeito, o Luiz assumiu, então, por um período de 9 meses, até concluir o mandato, foi prefeito 9 meses em 82, e o Pedro teve que desincompatibilizar do cargo para ser candidato a deputado, e não conseguiu vaga para concorrer a deputado, porque eram poucos partidos. Mesmo. Você lembra disso, né? Que coisa interessante. E o Pedro, com toda a importância política dele, no seu auge, seria naturalmente eleito em 82 para deputado,
e não consegue a vaga para ser candidato a deputado, porque era muito disputado no estado todo essas vagas de deputado. Hoje, com aí nós 30 e poucos partidos, quase 40 partidos, é muito fácil arrumar uma vaga, é difícil arrumar voto hoje em dia, né? E o Luiz Barbosa foi um prefeito de grandes obras, né? Nesse período de 9 meses, salvo engano, foi ele que abriu a Oliveira Botelho. O Luiz ainda Você lembra disso? Nesse Sim, período de 9 ele meses? conseguiu com Chagas Freitas, que aquele canal, né, o rio que descia, e atrasava muito, o trânsito era muito, a rua ali é muito apertada, ele consegue não cobrir aquele riacho, o riacho da Granja Guarani, que passava ali. Em frente à igreja. Em frente à igreja, desde a fonte, né, o riacho começava lá em cima, e ele está hoje coberto, mas aquilo permitiu que criasse uma área de estacionamento ali, uma área, inclusive, de mais pistas, né? Que é, afinal de contas, a entrada da cidade. Agora, ele fez também obras muito interessantes, muitas escolas. As escolas que ele fez no interior, as grandes escolas, né? Hoje também são marcas. Ele é o prefeito das últimas ruas em Teresópolis calçadas com paralelo. Porque de lá para cá é aquela enganação de jogar asfalto em cima do chão ou então em cima do paralelo. Quando, na verdade, quando você calça uma rua de chão em paralelo, você prepara primeiro a galeria de águas e depois prepara a rua e joga o paralelo em cima. Então, a possibilidade de durar esse pavimento mais tempo, né, e de estar feito da forma correta, né, é muito maior. Então, ele é do tempo dele, esse tempo em que ainda se pavimentava as ruas com paralelo, que é a forma correta. Esse negócio de asfalto é enganação. Isso aí não se faz. Pior ainda, estão fazendo reparo, conserto em rua de paralelo com asfalto, o que é pior do que asfaltar uma rua de chão, né? Então... Ô, Vanderlei, se você entrar no seu computador mental aí, você vai lembrar que o Luiz Barbosa foi o último prefeito que realmente limpou e dragou o Paquequé. De lá para cá, eu não sei se você lembra, que ele dragou do alto até a vaza, foi dragando isso tudo. De lá para cá, ninguém fez mais uma obra desse tamanho. Essa questão de dragar rio e a interferência das prefeituras nos rios, né, ela foi meio que... Ficou complicado depois de um certo tempo, quando o INEA, é um órgão do Estado, achou que só ele pode entrar dentro do rio. Então, o rio é um lugar proibido para os prefeitos mexerem, né, só através de convênio com o Estado, só através de uma espécie de uma autorização do Estado, você pode mexer num leito de rio, né? Quando, na verdade, o rio urbano, ele é um esgoto da cidade, é como as pessoas veem o rio, né? Então é preciso que você tenha um olhar diferenciado para um rio urbano, para um rio da floresta, um rio do interior, né? Que é outro tipo de rio. E é claro que o município tem sim o poder e a obrigação de cuidar dos seus rios, tanto que nós temos aí alagamentos e transbordamento de riachos por falta de manutenção da margem do rio, né? Não tem sido feito isso. E o Luiz tinha essa preocupação. Na eleição de 92, quando o Luiz foi candidato a prefeito contra a máquina, o Luiz fez 39 mil votos, contra 13 do concorrente, que era o candidato da máquina, né? Você lembra daquela eleição de 92, como é que foi, né? Então, foi eleito bem para deputado federal, para deputado estadual, e como deputado também fez um bom mandato. Ou seja, dar lembrança da memória do Luiz Barbosa é importante para a história da cidade, é um alento, é um conforto para a família, né, que vai vendo aquele personagem tão importante para a cidade e para a família, sendo que meio que esquecido da cidade, né? Então, ter o nome dele num prédio público é uma homenagem muito merecida. Então, parabéns aí ao Luiz Barbosa pela sua vida e parabéns à família que tem esse nome perpetuado, né, na história da cidade. É verdade. Muito necessário. Aconteceu ontem na Câmara de Vereadores, né? O Vanderlei já vai falar sobre isso, que passa o prédio da Câmara de Vereadores a ter o nome prefeito Luiz Barbosa, que era uma figura extremamente simples, até os últimos. Enquanto Luiz Barbosa viveu, eu andava na rua, às vezes, o povo mais recente não conhecia Luiz Barbosa, ele andava assim, simplesmente pela rua, né? Comum. Morou lá no Alto, foi meu vizinho durante muitos anos. Lá no Alto a gente se encontrava quase que diariamente, na padaria, ele comprando pão com todas as suas... E a forma, né? As presenças que nós tivemos ontem ali nesse evento da Câmara mostra bem
a importância do Luiz e a camaradagem que ele tinha com as pessoas. Ele levou lá muitos ex-vereadores, 2 ex-prefeitos, pessoas relevantes da sociedade, né? Dá para perceber, quem passou pela reta ontem ali, viu aquele burburinho em frente ali não é só a capacidade de organização do Léo, da Elisemara, que organizaram esse evento, mas também do público que compareceu. Fazer público hoje em Teresópolis para mais de 20 pessoas, ainda mais depois da pandemia, E tinha gente pra caramba lá. Tinha bastante gente lá e gente relevante. Eu né? tenho algumas passagens interessantes com o Luiz Barbosa na Rádio Teresópolis, e uma delas foi ele e Bolo Fofo. Né? Eu estava fazendo um programa com eles dois na rádio, né? Entrevistando os dois, fazendo um bate-papo, como a gente faz aqui, né? E chegou uma nota de falecimento. E quando chega uma nota de falecimento, ela chega escrita, né, para a gente ler. Testemunhal, né? O testemunhal, a gente fala ali da pessoa que morreu. Chegaram e me deram a nota de falecimento, aquilo é para ser feito imediatamente. Aí você dá um sinal para o operador de áudio, ele joga uma vinhetinha e você entra com a nota de falecimento, que eu tenho guardado isso na cabeça até hoje, como é que era uma nota de falecimento. Então a nota dizia o seguinte, você pega o cartão, né? Comunicamos o falecimento do senhor fulano de tal, cujo corpo está sendo velado na capela ou na igreja adventista, enfim. Comunicamos o falecimento do senhor fulano de tal, o corpo está sendo velado na capela mortuária do cemitério municipal e o enterro sairá às 17 horas. Era mais ou menos assim o texto, né? Rapaz, eu comecei a ler o texto, Bolo Fofo abaixa a cabeça do meu lado e começa a rezar. E aí ele rezou em voz alta. Bolo Fofo ficou assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Luiz Barbosa olhou para ele e abaixou a cabeça também. Eu entendi. Luiz achou que tinha que fazer aquilo ali. Rapaz, o resultado disso foi uma enorme, de uma gargalhada minha. Eu comecei a rir, perdi o foco da nota de falecimento. Entrou o comercial, eu pedi o comercial e na volta eu expliquei. Falei, gente, vocês me desculpem, mas eu tive que... Eu li um negócio errado, eu li e aí comecei a rir, enfim. Mas foi isso, foi Bolo Fofo rezando do meu lado. Mas os inusitados de um entrevistador, né? Às vezes você está no ao vivo, é muito complicado. Você vê agora mesmo, essa semana, você lembra de um colega nosso do jornal, aquela época do Diário dos anos 2000, o Carone, né? Carone, colega da Patrícia, naquele tempo da redação do jornal na Francisco Sá. O Carone foi entrevistar aquele morador de rua, entrevistar ao vivo na TV Metrópolis. Ele está hoje... Lá em Petrópolis. Não, está em Mato Grosso, né? Na TV Metrópolis. E aí ele vai entrevistar esse morador de rua. Eu não vi, não. E o morador de rua foi agredido por um personal trainer. Isso é uma notícia de agora, de uns 3 dias atrás. Tá, o cara pegou a mulher dele, enfim. Bom, e o cara conseguiu achar o morador de rua e levou ele para a TV para entrevistar. E o morador de rua, uma pessoa culta, está na rua, mas não significa que ele seja um imbecil, muito bem articulado, falando em defesa do planeta, em defesa, falando contra a guerra, criando uma comoção do público e dos entrevistadores, que eram 2 entrevistadores, sobre ele, sobre essa questão, né, da guerra, da morte, da dúvida sobre o fim do mundo, bomba nuclear, essa coisa toda. E aí, num certo momento, ele faz assim, inclusive, anota aí, eu quero 1 minuto de silêncio pelas mortes da guerra. Como é que você pode, inusitado, como é que você vai dar 1 minuto de silêncio numa entrevista para um entrevistado? Né? Eu não vi isso. É uma coisa louca, né? O Carone, bem essas coisas loucas acontecem com ele, né? Aqui no jornal tem várias experiências que passamos com ele aqui na redação, assim, também de inusitados, né? Ele acha um morador de rua que quer pedir 1 minuto de silêncio numa entrevista. Então, esses imprevistos realmente acontecem muito em quem está no ao vivo, né? No gravado é fácil. Esse morador de rua que teve essa história lá com o personal trainer, já foi convidado para ser candidato a deputado, tá? Isso hoje de manhã na Jovem Pan. E ganha, né? Foi candidato para ser deputado. Só faz menos votos que um desses personagens do Big Brother aí, que deve ser candidato também. Vanderlei, a gente tem que encerrar a semana, não podemos falar dos livros que podem ser, que foi aberta uma licitação para a compra de livros pela Prefeitura. Esse assunto pegou meio que de surpresa a cidade, né? Eu acho que a surpresa maior foi para a Prefeitura, que não conseguiu guardar essa informação ou esconder essa informação tão bem ao ponto dela vazar e chegar ao público, né? A Prefeitura está comprando aí por cerca de 9 milhões livros e palestras para os alunos.
E aí vem se descobrir que esses livros são daquele Paulo Vieira, o coaching lá ligado à Igreja Lagoinha, ligado a algumas empresas de São Paulo, né? Aquele coaching que deu aquela palestra para os secretários em São Paulo, no feriadão de finados, em novembro do ano passado. Você falou em licitação, não houve licitação, é por dispensa de licitação. Não, vai se comprar, então, esses livros com uma empresa, com uma ONG. Não, quando você fala em organização não governamental, você já levanta aí algumas suspeitas, né? E essa ONG, na verdade, não tem livro para vender. Ela está comprando os livros da editora do tal do Paulo Vieira. E o Paulo Vieira tem uma relação aí meio que de certa intimidade com o prefeito e algumas pessoas do governo e algumas pessoas da cidade também. Esses coaching vivem no mundo imaginário, é quase um principado, né? Eles vivem nesse mundo onde tudo funciona, onde tudo é excelente, né? Eles esquecem da sinceridade de um bom dia e preferem um falso excelente dia, né? Coisa horrorosa esse negócio de excelente. Mas ficou bem feio para a administração, embora é uma imoralidade a forma promíscua como foi feita essa contratação. Enquanto estava sendo contratada essa empresa, a empresa estava fazendo agrados à prefeitura, com palestras de graça no Pedrão, com recepção para essa gente em São Paulo. Ou seja, é suspeita a forma como foi feita a contratação sem licitação, por dispensa. A questão da ilegalidade é uma coisa para os vereadores investigarem e o próprio Ministério Público. A gente critica muito essas coisas que a gente vê como imoral, né? A gente percebe logo o que é feio, o que é errado e o que é imoral na imprensa, e tem essa capacidade de observar. Mas a questão da ilegalidade vai depender, então, da investigação que cabe aos vereadores. São livros de motivação. Rapaz, o Amorim, inclusive, com a sua simplicidade e a sua sinceridade e a fala precisa dele na sessão da Câmara, ele deixou bem claro. O livro é para, como é que a gente vai dizer? É para lidar com essa questão da motivação da criança e para a questão de assuntos que um psicólogo deveria avaliar, né? Um profissional. E a educação não tem um profissional para isso, mas vai dar livro para o aluno ler sobre isso, e inclusive, a gente está falando de 22 mil livros, né? Então seriam livros para todos os alunos, desde a creche, desde o aluno de 2 anos até o aluno de 10, 12 anos, que é o público aí da Secretaria de Educação. É uma coisa bem nebulosa e que, se o prefeito tiver juízo naquela cabeça dele, vai cancelar essa licitação, porque é uma coisa que, embora ele tenha conhecimento, ele deu o atesto dele para fazer o procedimento de compra, ficou claro que há uma imoralidade nessa contratação. E é possível que haja, sim, ilegalidade, e na prefeitura tudo é no papel, tudo tem seu nome embaixo, então aquilo fica nas gavetas, né? Mesmo que um administrador esconda ao longo da sua gestão, aquilo fica guardado para o governo seguinte, para uma possível investigação da Câmara, das comissões da Câmara, da própria Justiça. Então, é muito perigoso essas coisas que contêm imoralidade, porque atrás de uma imoralidade tem uma possibilidade de coisa errada, assim, de alguma coisa que precisa ser investigada e que pode até dar cadeia para alguém aí. Então, é bom as pessoas se precaverem a isso. A compra dos livros, que é o alvo dessa licitação de quase 9 milhões, ela é vergonhosa, principalmente no momento em que a educação tem mais de 5 unidades. Eu lembro aqui, ali em Noronha, Josete, aquela escola de 3 corpos, nós temos mais de 5 escolas fechadas, por falta por estar em obra atrasada, né? E outras por falta de manutenção. Ou seja, será que ele não tem dinheiro para reformar uma escola, mas tem dinheiro para comprar livros? Né? E com 9 milhões, você está falando do Luiz Barbosa, ele não gastou 9 milhões para fazer todas as escolas que ele fez ao longo do seu mandato. Né? Então, agora a gente vai gastar esses 9 milhões aí para comprar livros. É bem complicado isso, e o prefeito tem que olhar com carinho, investigar, e se tiver alguma coisa errada, consertar logo esse modelo de compra, para que ele não venha a cair em dificuldade, como diria o Amorim. Perfeito. Vanderlei, muito obrigado pela tua participação mais uma vez. A doutora Maristela já está aqui com a gente. Nós vamos falar sobre a mulher nesse mês internacional da mulher. E a Lia Queiroz da Graça está aqui te mandando um abraço.
Um abraço para a Lia, um abraço para todos que assistem a gente, um abraço a todos que consideram a gente. É muito importante você ter você circular pela cidade e as pessoas olharem para você como uma pessoa que contribui com a cidade. E a imprensa tem esse poder. É uma satisfação. A imprensa tem esse poder de afetar e de direcionar, né? Direcionar as ações, apontar para o que está errado. Então, a gente tem um trabalho. Quem vive da imprensa deve sempre ser considerado dessa forma. Um abraço a todos e, quando me convidar de novo, eu vou estar aqui. Bem-vinda, Maristela. Fechando o mês de março, né? O mês de março tem que falar de mulher do início ao fim, né? Então, certamente, nós temos mais um dia de março ainda para mulher, certamente você vai ter mais uma convidada mulher. Tem. Vem aí a Gabriela, semana que vem. Isso aí, então. É isso. Obrigado, Vanderlei. Gente, eu estou indo para o comercial rapidinho. Gota Elétrica em Albuquerque, no Alto e no bairro de Araras. Gota Elétrica com ofertas até o dia 31 de março somente, hein? Aí começam outras. Mas aproveite as ofertas da Gota Elétrica. Alô, pessoal do interior, agora tem Gota Elétrica em Albuquerque, showroom novíssimo lá em Albuquerque. Voltamos já com a doutora Maristela.